Olha, estou recebendo hoje aqui a dona Silka Maluta. Boa noite, dona Silka. Boa noite. Prazer tê-la aqui no programa. Igualmente. Olha, ela vai falar, hoje a senhora vai falar sobre hipnose e condicionativa. Como é que é? Existe a hipnose ericksoniana e a hipnose condicionativa. Ericksoniana. Ericksoniana. Niana. Isso é para derrubar o apresentador. Daqui a pouquinho, portanto, eu vou falar com dona Silka sobre este assunto. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre hipnotismo. Será que vale a pena você comparecer a uma sessão hipnótica? E regressão? Você conhece o que é regressão? Funciona? Para que cargos? Para que dados? Aliás, para que momentos isso serve? É um instante só, nós voltamos com uma especialista daqui a pouquinho. Mas agora eu quero falar sobre parapsicologia, eu quero falar sobre terapia de regressão, terapia de vidas passadas, hipnose. Eu vou começar com Silka Maluta. Silka, você é parapsicóloga, especialização em educação, em terapia, desde 1981, é isso? Isso mesmo. Você é pedagoga também? Sou pedagoga. Qual é a também. tua formação, minha amiga? Eu sou pedagoga, especialista em educação e sempre usei no período da educação já a terapia com os estudantes, desde 1981. Ciências mentais também? Ciências mentais, hipnose e regressão. O que são ciências mentais? Ciências mentais é você trabalhar com a mente da pessoa em estado alterado de consciência. E você consegue esse estado alterado de consciência através da hipnose. Mas quando você fala em estado alterado, a impressão que eu tenho, ou as pessoas que devem estar em casa, quando uma pessoa está alterada, é porque está fora de si. Né? Está braba. Aquele homem lá está alterado, olha a situação daquela pessoa. Não é assim que a gente imagina? Não é isso, é claro. Não, é. Estado alterado de consciência, você consegue, quando coloca a pessoa num foco. Tá? Ela está focada naquilo. Né? Então, o terapeuta usa a hipnose para concentrar a pessoa no problema que ela quer resolver. Então, através de um relaxamento, né, que começa bem lentamente e baixando a nível alfa, né, onde que o sensor crítico dela fica afastado para que ela possa acessar aos seus traumas através da regressão. Já vamos explicar isso legal, mas antes de eu trocar esta mensagem bonita que tu falastes por uma explicação mais simples para quem está nos acompanhando, eu quero que tu explique, afinal de contas, o que é parapsicologia. Quando a gente vem falar aqui, olha, estou entrevistando uma parapsicologia, dá a impressão que é uma coisa do outro mundo, que é alguma coisa ligada à religião, e não é nada disso. Não. O que é a parapsicologia? A parapsicologia, ela trabalha com terapias, mas o parapsicólogo também orienta pessoas com paranormalidade, tá? Então, a parapsicologia quer dizer além da psicologia. Então, nós podemos trabalhar na parapsicologia com hipnose, quanto que os outros terapeutas não podem fazer isso. Mas, por exemplo, eu não tenho, volto a dizer que não tem nada a ver com religião. Não, eu posso ser católico, luterano, isso. Eu posso ser de qualquer... qualquer religião, qualquer crença, filosofia. No entanto, eu vou lá para ter um tratamento que não é apenas psicológico, mas vai um pouquinho além disso. Sim, esse pouquinho além disso é através da hipnose, através da regressão. Vamos falar um pouquinho sobre hipnose. O que é, historicamente, de onde é que vem? Na minha cabeça, hipnose é aquele negócio que nós falamos dos filmes mais antigos. Eu também já sou meio antiga, sabe? E eu me lembro daqueles filmes que mostravam que a pessoa girava lá um discozinho, né? Como se fosse um produto, assim, ficava girando, ou pegava um balanço e ficava balançando. Um relógio, Um relógio, exatamente. E a pessoa ficava lá numa situação que ficava um zumbi. E a partir disso, ele dizia, agora tu vai levantar, tu vai andar, tu vai fazer isso, tu vai baixar. E a pessoa obedecia cegamente, como se fosse um escravo. Isso é hipnose? Isso é hipnose também. Mas também pode ser, em várias situações, autossugestão, tá?
Essa aí é uma hipnose clássica, né? Mas é hipnose mais de palco, não é hipnose clínica que nós usamos na parapsicologia. Então a pessoa pode ser hipnotizada a ponto, num palco, de fazer coisas que ela não tem consciência? Não, ela tem consciência, ela permite, tá? Quem vai num palco e passar por essa situação é uma pessoa que gosta de aventura, tá? Ela vai associando os comandos e vai fazendo. Como associar comandos? O que é isso? Associar comandos é o que o hipnólogo está sugerindo, tá? Mas é lógico que quando o hipnólogo fala que ele vai, por exemplo, dar uma cebola para ele mastigar, mas ele vai dar sugestão que aquela cebola tem gosto de maçã, tá? Então ele está autossugestionado que é uma maçã que ele está comendo. E ele acredita naquilo. E ele acredita naquilo, e se permite acreditar. E a partir disso, quando a pessoa sai da hipnose, ele percebe que ele mastigou uma cebola e não uma maçã? Em alguns casos sim, outros não. Depende da sensibilidade, da degustação dele. Se a parte da degustação dele for muito apurada, ele percebe. Você disse que tem 2 tipos de hipnose, a de palco e a clínica, vamos chamar assim, né? Isso. Você já viu ou você faz a hipnose de palco? Não, eu gosto da hipnose clínica, né? Que tem um resultado. Então, eu me dedico nessa área. Mas você já viu essa de palco algumas vezes, Ah, imagina. sim. E quem já viu essa hipnose de palco deve perceber que várias pessoas são chamadas para o palco, né? O hipnólogo fica dando comandos e algumas ficam desinteressadas e vão sentar. Eu nunca vi, eu sou sincero para ti, eu nunca vi uma sessão de hipnose em palco, como se fosse um show. Eu nunca vi. Uhum. Como é que chega? Eles têm uma plateia, é isso? Isso, daí eles chamam as pessoas que estão interessadas a passar por essa experiência, né? E o hipnólogo fica dando comando para várias pessoas ali na Ele frente. Ele hipnotiza várias pessoas, é isso? Sim, ele pode dar... Ao mesmo tempo? Sim, ele pode dar sensações e as pessoas vão digerindo aquelas sensações. Tem alguns que vão até o fim do que o hipnólogo quer. Outros não, outros ficam desinteressados e vão sentar. E como é que o hipnólogo faz para hipnotizar várias pessoas ao mesmo tempo? Ele fala com cada uma delas ou ele fala ao mesmo tempo com todas? Ao mesmo tempo ele fala. E como é que ele faz para hipnotizar? Qual é a mágica disso? Como eu te disse, a pessoa que vai lá na frente, ela quer passar por essa experiência, entendeu? Ela quer passar por aquilo ali. Então ela se permite. Pois é, mas toda hipnose é uma permissão, tanto no palco como no consultório. Quem procura um hipnólogo clínico é porque ele quer ajuda, né? Então ele vai se permitindo ao comando de relaxamento do terapeuta, né? Para acessar aquilo que ele veio buscar, né? Que é resolver alguma situação, algum bloqueio, algum medo, né? Então ele vai se permitindo. Mas eu vou voltar para o palco, né? Eu chego lá no palco, estou lá ao lado de 3, 4, 5 pessoas e esse hipnólogo deve ter uma técnica. Sim. Qual é a técnica que ele utiliza? Ele pode usar várias técnicas, né? Como eu te disse, dando exemplo ainda da fazer alguém comer uma cebola pensando que é maçã. Mas ele olha para a pessoa e diz, eu estou te hipnotizando, ele usa algum instrumento. Como é que ele faz isso? Olha, eu não sou hipnóloga de palco, né? Então eu não posso te dar, assim, segredos que eles têm, né, nessa metodologia. Mas não é uma farsa? Não é uma farsa, não. Eu imagino que, pelo que você está descrevendo, se várias pessoas voltam para a cadeira, aqueles que ficam é porque já foram combinadas com o hipnólogo. Não. É porque a sensação deles de estarem ali na frente, passando por aquela experiência, os motivam a seguir em frente. O interesse, o interesse. É como a pessoa que tem um problema de algum bloqueio, que também quer que seja resolvido, né? Pois é, então, para que serve a hipnose? Você fala em bloqueios, né? Medos. Isso é um deles. Eu tenho medo, por exemplo, de andar de avião, eu tenho medo de dirigir, conheço algumas pessoas que não dirigem por medo. Tem pessoas que têm outros tipos de medo. Quais os medos mais comuns que a hipnose pode tratar? A hipnose, ela trata medo de falar em público, que é muito procurado nessa situação de falar em público.
medo, como você disse, de dirigir, de ir ao dentista, medo de uma entrevista, vários medos. E aí a pessoa chega lá para ti e diz, eu quero não ter mais medo, é isso? Isso. Daí a gente faz uma avaliação, né? Uma entrevista com ela e começa a colocar ela em estado alterado de consciência, que é a mesma coisa que relaxamento profundo, que é a mesma coisa que estado alfa, né? Mas é bom sempre falar que é transe hipnótico, para a comunidade saber e não ter medo desse transe hipnótico, tá? Que é um relaxamento profundo, aonde você vai a estado alfa, onde que o sensor crítico da pessoa, ou o ego dela, fica afastado, mas não ausente, para que as emoções dela, desses bloqueios, podem vir à tona, tá? E daí é dessensibilizado, resignificado, desvinculado a essa emoção de trauma. Então, eu vou tentar traduzir isto mais uma vez. Eu chego no local, lá no seu consultório, num consultório, enfim, de um hipnólogo, né, como você chama, e você me coloca no estado de relaxamento. Isso. Né, em que eu me desligo, me desconecto, eu fico pensando, daqui a pouco eu não estou pensando em mais nada. Isso. Certo? Mas eu fiquei ali quieto. E é você que vai conversar comigo? Sim. Na hipnose ericksoniana é investigativo, tá? Eu levo você para uma época, para uma idade, tá? Para sondar os traumas desde onde tudo começou. Mas isso não é regressão? Claro que é regressão. A gente usa a ferramenta hipnose, que é um relaxamento, para regredir. Ah, entendi. Então, essa condição de relaxamento profundo, essa desconexão que a pessoa faz da realidade, você usa para poder voltar lá atrás. Isso mesmo. Daqui a pouquinho nós voltamos, não lá atrás, mas lá na frente com o programa, quando você vai entender um pouquinho mais o que é esta regressão. Funciona? Você tem medo? Você conhece alguém que já tenha feito? Os problemas que isso pode ocasionar. Existem problemas? Essas respostas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Já estamos de volta com o programa TVB Entrevista com Sérgio Silva, hoje conversando sobre hipnose, regressão, parapsicologia, que não tem nada a ver com religião. Eu volto a insistir que as pessoas acabam confundindo um pouco essas duas coisas, até por falta de maior conhecimento. É um assunto que sempre, essa questão do misticismo, esteve presente na parapsicologia, que é uma ciência, não é um ocultismo, como algumas pessoas afirmam ser. Mas agora eu vou continuar com a nossa entrevista sobre parapsicologia, hipnose e regressão. Você me dizia, Silka, que a hipnose é usada para a pessoa começar a regredir. E no intervalo comercial eu te perguntava, mas como é que você, Silka, faz para a pessoa começar a ficar relaxada? Como é que você procede isso, Silka? Então, eu começo a dar comandos para ela relaxar desde a ponta do pé já, né? E isso com continuidade para a sua perna, para o seu abdômen, seu tórax, coração, dando comandos para relaxar, até a cabeça e ao cérebro. E nesse estado, ele leva de 45 minutos, esse relaxamento. É muito importante esse cuidado de ter um tempo adequado para a pessoa relaxar. Ela relaxa todos os membros. Então você vai dizendo, olha, está cansado, teus pés, as tuas pernas, então, e vai induzindo a pessoa a isso. Exatamente. Isso por 45 minutos. Veja que ela acaba mesmo relaxando. E aí você diz que só a audição continua funcionando. Só a audição continua funcionando. Por quê? Porque é como o terapeuta se comunica com o cliente. É através da audição, né? Pelos comandos da voz. É como se ele estivesse dormindo e ouvindo alguém que está ao seu lado. Exatamente. Ele pode até roncar e ele continua ouvindo a minha voz, porque é dado comandos para ele continuar ouvindo a minha voz, mesmo que durma. Ele está deitado nesse momento. Deitado, exatamente. Com os olhos fechados, muito relaxado. Ele demonstra sinais que está muito relaxado pelo tom, o tom dos lábios, a cor
dos lábios, né? Pelos movimentos dos olhos, pela cor da pele. Ele dá vários sintomas de relaxamento profundo ou leve. E você já tem uma voz tranquila, eu acho que ajuda. Isso você mesmo, é uma pessoa tranquila, eu falo muito baixo e devagar, eu estou me esforçando bastante em falar alto aqui. Eu percebo, até porque no intervalo ela pergunta assim, Sérgio, eu estou conseguindo explicar, está ótima, está ótima, Silka, né? Bom, muito bem, aí você conseguiu hipnotizá-lo. Né? Isso. Você disse que daí ele, antes de sentar ali contigo, conversar contigo, disse, olha, eu tenho problemas, eu não consigo dirigir, né? Eu tenho uma dificuldade enorme. Aí como é que você faz para... Daí eu pergunto para ele, quando que começou isso? Em que época da vida dele? Você pergunta, ele já é hipnotizado? Não, antes na ficha, na entrevista. Na entrevista. Então, eu vou na época onde tudo começou, né? Digamos, ele está com 40 e isso tudo começou aos 30, tá? Então, eu levo ele para esse foco dos 30. Exatamente o problema que levou ele não dirigir mais, um acidente ou um susto, tá? E dessensibilizo esse trauma, resignificando, com a ajuda dele, conversando, tá? Para ele ter uma outra visão do que aconteceu com ele. Esse medo sempre vem dela própria porque aconteceu alguma coisa? Ela não pode ter nascido com esse medo? Ou pode, a mãe dessa pessoa pode, quando estava no ventre, ter sofrido um acidente de carro. Já no ventre ele pode ter já essa sensação que vai psicossomatizando na vida dele. Ele daí nasce com esse medo? Ele nasce com uns sintomas, né? Pode ser que ele até vença e até dirija, mas daí mais adiante acontece um acidente e fica psicossomatizado muito essa situação, fazendo com que ele mesmo não encare mais o carro. Tenha medo, porque daí ele somou duas coisas. Isso. A experiência enquanto ele era... no ventre. E a atual depois, situação. Exatamente. Muito bem, daí você identificou com ele falando para você o que isso aconteceu. Né? Como é que ele faz, ou você faz, para ele perder este medo? Bem, como eu faço com que ele dessensibilize isso, veja a coisa de maneira diferente, como uma coisa natural, tá? Algo que aconteceu na vida dele, que ele passa a ver isso de maneira natural. E isso a gente faz conversando e aproveitando a sabedoria interna dele, o interior dele, a vontade dele vencer esse trauma. Então, o terapeuta busca os recursos internos do cliente. Quanto tempo leva isto? Se levou 45 minutos para ele relaxar, eu imagino que não é numa única sessão que você vai poder fazer isso. Sim, às vezes sim. É mesmo? Sim, às vezes uma única sessão resolve-se isso. Mas que tipo de assunto assim você costuma resolver em uma única sessão? Quais são os casos mais comuns para uma única sessão? Medo de dirigir. Falar em público, uma sessão ajuda muito, a segunda é perfeita, tá? Ou chegando até a terceira sessão. Medo de dentista também. É comum, uma única sessão a pessoa perde o medo? Sim, dessensibiliza bastante. Nós temos aqui um amigo nosso que trabalha na parte de câmeras, né? O Alexandre, o Alex, DJ, como a gente brinca com ele, né? Ele precisa fazer uma cirurgia, nós todos aqui queremos que ele faça breve essa cirurgia, mas ele morre de medo de tomar injeção. É verdade ou não é? É isso? E ele está resistindo muito a fazer essa cirurgia por isso. Ele consegue, numa hipnose, retirar esse medo? Sim. Daí a gente vai fazer uma avaliação, uma entrevista com ele, né, os episódios da vida dele, né, mais marcantes, e nós poderemos regredir exatamente naqueles traumas, na emoção, né? Ela pode ter acontecido lá na infância dele, ou na adolescência, ou mesmo quando adulto, tá? Essas situações, elas sempre são psicossomatizadas, sabe? Não é uma única experiência que dá essa fobia na pessoa. Normalmente é psicossomatizado. Algumas experiências na vida que ficaram acumuladas. Isso, que foram acumuladas. E não foram resolvidas, e isso em algum momento se revela. Exatamente, não foram resolvidas. Agora, Silka, já que você tem esse poder de poder entrar na mente da pessoa que está ali só te ouvindo e falar coisas
para que ele possa trabalhar, também não pode acontecer o contrário, de você prejudicá-lo. Não estou falando no teu caso, né? Obviamente, mas estou falando de uma pessoa que não seja ética. Né? Então, isso é impossível de acontecer, sabe? Porque quando a pessoa está em estado alterado de consciência, em transe hipnótico, o sensor crítico dela, o ego dela, só está afastado, mas não ausente, tá? E ela aceita os comandos do terapeuta porque ela está tendo ganhos terapêuticos. Por isso que ela vai se resolvendo e aceitando as sugestões do terapeuta, tá? Ela aceita, ela permite, tá? Caso o terapeuta fale alguma coisa que vai contra a ética dela, ela não aceita. Ela descarta, aproveitando aquilo que é bom, tá? Ela descarta inconscientemente. Ela desvincula. Aquilo não foi bom para ela, sabe? Não bateu bem, tá? Na ética dela, né? Na maneira dela ser. Ela deixa de lado, tá? É obviamente que ela poderá não vir mais se consultar com esse terapeuta, com esse hipnólogo e com esse parapsicólogo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que também me vem à cabeça, né? Você falou de coisas concretas, dor, trânsito, falar em público, medo de dentista. E quando se fala em sentimentos, em emoções, a hipnose também ajuda ou não? Sim. Como emoções. Emoções quer dizer perder alguém querido, falecimento. Certo. Também a hipnose, o terapeuta, ele tem ferramentas para dessensibilizar essa emoção. Por exemplo, faleceu uma mulher que tinha um bom casamento, faleceu um marido. Ela pode ser auxiliada a passar esta dor? Pode ser auxiliada através de técnicas terapêuticas, tá? Então, cada terapeuta tem a sua técnica, tá? Mas existem ferramentas que realmente podem dessensibilizar essa emoção. Outra pergunta também, que eu imagino que as pessoas estão fazendo em casa, é muito difícil hoje, nos dias de hoje, que as relações ruins não gerem um conflito para uma das partes. Alguém sempre sofre muito, né? Aquele que sai da relação, normalmente que pede para sair da relação, não sofre tanto. Mas quem fica sofrendo, né? Nesse caso de uma separação de mãe e filho, ou de marido e mulher, também vale esse mesmo trabalho hipnótico? Também vale. É trabalhado a autoestima nesse caso, né? Trabalhado a autoestima e mais além, né? O que faz com que ela que ela solte essa emoção e passe a buscar outros caminhos na vida dela, né? Então o terapeuta a auxilia nessa condição de ela buscar outros desafios. Você já teve pacientes assim? Sim. É relativamente comum ou é raro? Não, é comum. É comum. E os resultados tu considera, se tu fosse dar uma nota de 1 a 10, tu daria como resultado, em média, qual a nota? Eu daria 8, tá? Para dessensibilizar as vivências anteriores que a machucaram, tá? Para soltar essas emoções, para ela buscar outros desafios, tá? O que o terapeuta faz? O terapeuta, ele procura trazer a consciência de si, para a pessoa ter consciência de si. Quanto mais ela tem consciência de si, ela vai se libertando daí do terapeuta, tá? Ela sente-se preparada para novos desafios. Então, o que a terapia faz? É buscar a consciência de si, os seus valores, as suas conquistas, que muitas vezes, numa relação assim, foi deixada para trás. Tá? Certo. Daqui a pouquinho nós voltamos com esta conversa que eu tenho certeza que quem está em casa está atento, né? Vamos falar também na questão da idade. Tem idade para ser hipnotizado? Pode ser jovem, criança, pode ser uma pessoa mais velha. Você tem algum medo da regressão? Até que ponto a sua regressão vai? Alguns dizem que vai a várias gerações lá atrás.
conhecendo essa história sua por 5, 6 gerações atrás. Essas dúvidas a gente vai tirar daqui a pouquinho, não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta com o programa TVB, a entrevista com Sérgio Silva ao vivo. Agora 11 horas mais 36 minutos. Estamos conversando sobre hipnose, regressão, sobre parapsicologia, assuntos que você normalmente não tem contato na televisão. E aqui nós procuramos fazer esta variedade de entrevistas. Eu estou recebendo alguns SMS, que na sequência eu vou fazer o relato, mas nós falávamos sobre a questão das emoções, né? Você diz que a pessoa pode ter uma melhora no seu comportamento. Quando é caso de emoções, também é uma única sessão hipnótica ou leva mais tempo? Leva mais tempo, né? Dependendo do que foi psicossomatizado na vida dela, tá? Por exemplo, no caso de relacionamentos, ela pode ter psicossomatizado já na sua infância com a separação dos pais e agora com a separação dela. Então, vai psicossomatizando as emoções. Então, às vezes, não é só a separação do casamento atual, mas sim já a separação dos seus pais lá atrás. Deixa eu te perguntar agora algumas coisas que vêm do nosso SMS, né? Em relação ao programa Buscando Soluções, pergunta: em Joinville existe dentista que utiliza a hipnose em ajuda ao tratamento dentário nos seus consultórios? Você conhece algum dentista que utiliza isso? Olha, eu sei que está sendo feito muitos cursos para dentistas, né? Mas aqui em Joinville é possível saber entrando no site, né? De hipnose condicionativa e quem fez curso de hipnose para trabalhar, né? Qual é o site? Basta digitar hipnose condicionativa, daí procurar Santa Catarina, Joinville, tá? E vai aparecer os nomes dos hipnólogos. Hipnose é com H, não preciso falar, você já sabe disso, né? E cognitiva é... Condicionativa. Condicionativa. Agora o erro sou eu, o errado sou eu, que barbaridade. É uma coisa impressionante. Condicionativa, aquela que condiciona. Vai no Google, coloca lá hipnose condicionativa. E aí você vai achar Santa Catarina e Joinville. Isso mesmo. Legal. Silka é uma ótima profissional. Super indico o seu tratamento. Ótima pauta do programa de hoje, parabéns. Boa noite, Karina Coelho. Muito obrigado, Karina. Parabéns a você, Silka. Né? Obrigada, Karina. A hipnose pode ajudar uma pessoa que é bipolar? Sim, o bipolar, sim. Como? O bipolar, ele tem muito traumas emocionais, tá? E você vai dessensibilizando isso através da regressão. O bipolar, até o bipolar com leve esquizofrenia, se tem muito bons resultados. Mesmo o bipolar que não esteja trabalhando, que esteja em casa, medicado, tá? É bom, ele pode fazer terapia, vai dar um bom retorno, ele poderá voltar a estudar ou fazer um curso, tá? E ele terá uma vida normal, tá? Agora você fala o seguinte: eu vou fazer regressão, né, com essa pessoa. Quando você fala fazer em regressão, até que ponto uma pessoa pode regredir? Ela pode regredir uma geração, 2, 3, 4 na sua história? A regressão, normalmente a gente faz da vida atual, né? Quando a pessoa continua com linguagem do subconsciente e você rastreou toda a vida atual dela e você percebe que ela volta na terapia ainda com mensagens do subconsciente, tá? E se ela permitir, a gente faz regressão de vidas passadas. Mas como é que a pessoa pode regredir em vidas passadas? Bem, normalmente Isso então é uma questão religiosa. Não. Fala com a alma, fala com o espírito, é isso? Não. São registros que estão na sua mente, tá? Tudo que foi vivenciado está na nossa mente registrada. Basta apenas ser aguçado,
né? Para aquilo que a gente quer que seja aguçado, né? Mas que mente é essa que ela não existia antes de eu nascer? A mente, daí nós vamos falar de vidas passadas, né? O que seria vidas passadas? Hoje, os cientistas, os físicos quânticos, estão sugerindo já vidas passadas, né? Não é só os espíritas mais, mas sim os cientistas quânticos, a física quântica, eles passam a sugerir a vida passada. Digamos um exemplo assim, você morre sem ter concluído um livro, ou uma pintura, ou não terminou o muro da sua casa, tá? E você morre com aquela sensação de ter deixado alguma coisa para trás. Certo. Como nós somos energias vibracionais, nós somos seres vibracionais, tá? Então, essa mesma emoção faz com que ela retorne, tá? Em busca de terminar aquilo que deixou de fazer. Em outras vidas. Exatamente. Reencarnando. Então, nesse caso, a regressão tem um aspecto religioso. Por quê? O católico, por exemplo, não acredita em reencarnação. Né? Ele diz, o católico, olha, nós não temos reencarnação. Já os luteranos, eles acreditam parcialmente. E os espíritas falam isso como uma coisa natural. Né? E a gente acompanha hoje, por filmes, novelas, inclusive, que cada vez mais o espiritismo avança no Brasil. Né? Exatamente. Mas aí você chega lá e diz assim, olha, eu estou regredindo, eu vou a quantas gerações? Você diz que a mente tem registros. A mente tem registro. A minha mente pode ter registro a quantas gerações? Bem, só fazendo terapia em você para saber quantas vidas você já viveu. Isso não pode me dar um problema? Por exemplo, estou sendo bem prático aqui. Hoje eu sou uma pessoa de bem, eu tenho família, eu tenho meu trabalho, e lá atrás eu fui um bandido, um assassino. Isso não pode me complicar se eu voltar lá atrás? Bem, a regressão de terapias passadas, você só faz com a permissão do cliente, tá? Ele está motivado a isso, ele já vem com sintomas, ele já vem com falas, sabe, Sérgio? De querer voltar a vidas passadas, tá? Então, ele está motivado a isso. Então, ele por si só, ele já está preparado para ver o que tem que ser visto, tá? O que tem que ser visto, ele já está preparado para isso. No subconsciente ou no consciente dele? Fica tudo registrado no subconsciente. Então, quando ele está preparado, é porque, por exemplo, eu fui para a hipnose e tu me fez regressão. Isso. Aí na regressão eu comecei a falar de coisas que aconteceram antes de eu nascer. Isso, né? Em outras vidas. Em outras vidas. Aí chega lá, eu descubro, eu falo de alguma coisa envolvendo uma morte, que eu fui um bandido. Eu só vou falar nisso se a minha mente atual permitir, é isso? Também, exatamente. Porque quem está no comando da situação sempre é o paciente. Ele relata para o terapeuta o que ele quiser. Se ele quiser omitir, ele também omite. Entendeu? Mas como é que eu vou ser ajudado se eu voltei lá atrás e descobri que eu já tinha sido um bandido? Como é que isso pode me ajudar no hoje? Bem, nesse momento? Depende qual é a intenção que ele veio procurar o terapeuta. Tá? Qual é a intenção que ele veio procurar o terapeuta? O que está errado hoje? Exatamente. O que está errado hoje? Então, a princípio, faz um rastreamento da vida atual dele. Entendi. Se ele continua com sintomas de subconsciente, não se entendendo, não se compreendendo, tá? Ele acaba mesmo sugerindo que acha que deve ter alguma coisa lá em vidas passadas. E você já fez regressão com pessoas de vidas passadas? Sim, se é faz comum bastante. ou é raro? Não, é comum. É comum? É comum. Você já teve algum caso que te surpreendeu a história e como é que isso foi concluído? Teve algum que tu lembras assim que te surpreendeu? Olha, assim, são tantos os casos que vêm. O que me surpreendeu uma vez foi uma mocinha de 18 anos, que ela sempre teve dor de cabeça, e ela relata que a mãe fala que ela já nasceu com dor de cabeça. Então, eu regredi ela na emoção da dor de cabeça, não por idade, mas na emoção, já é uma outra técnica, tá? E eu regredi ela na emoção da dor de cabeça e ela foi direto para vidas passadas.
Como é que eu soube que ela estava em vidas passadas? Eu perguntei como ela estava vestida, como era o ambiente em que ela estava, né? A estrada, a casa. E ela foi relatando, né? Como casa antiga, crenças, comportamentos. Como é que ela estava vestida? Ela conseguiu descrever a roupa? Ah, sim. Você dá comando para olhar para o seu corpo, para o seu pé, tá? E eles descrevem se estão de sandália, se estão descalços, se estão com alguma coisa de couro no pé. Eles descrevem, assim, minuciosamente. Engraçado isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu com essa menina? Bem, com essa jovem? Ela, numa vida dessa, ela estava casada e já tinha dor de cabeça e ela não se relacionava bem com o marido por causa dessa dor de cabeça que ela tinha constantemente. Então, eu pedi para ela que regredisse onde tudo começou, a dor de cabeça, onde tudo começou. Daí ela se vê caindo num riacho e bate com a cabeça e a nuca. Ela descreve assim: bato com a cabeça e a nuca, sinto muita dor e morro. Então, na verdade, ela regrediu 2 vidas. 2 vidas. Ela regrediu primeiro para identificar que o casamento dela não deu certo por causa da dor. Exatamente. Daí eu pedi que ela regredisse onde tudo começou. Então, veja que tem que ter um comando do terapeuta, né, sentindo a situação, que ali não era só a causa, que tinha mais além. Agora, deixa eu te perguntar, neste caso, deu certo o tratamento para ela? Sumiu a dor de cabeça depois que ela identificou que tinha sido um acidente em vidas passadas? Sim, reduziu, principalmente no trabalho dela, que ela sentia constantemente, e hoje ela não fala mais que tem dor de cabeça. Resolveu. Resolveu. Outras histórias incríveis como esta, você acredita? Você não acredita? Mas elas são as histórias que estão sendo relatadas por uma profissional que está aqui no programa. O julgamento é seu, não é meu, certo? É você que está em casa olhando e dizendo, puxa vida, funciona. Ou você está olhando em casa e dizendo assim, não acredito. Essa resposta, com mais detalhes, daqui a pouquinho, a gente já volta. Com o programa TVBE Entrevista, hoje conversando sobre hipnose, regressão, parapsicologia, tema que você deve estar acompanhando em casa com muita curiosidade. Tem outras perguntas, o SMS continua sendo mandado, muito obrigado pela audiência. Olá, qual a relação entre hipnose e projeção astral? Fábio Guilherme Jumes. Eu não ouvi falar no que essa... Projeção astral. O que é isso? Projeção astral, projeciologia, ela pode acontecer espontaneamente, tá? Ou induzida, né? Então, a induzida é através do terapeuta, né? Uhum. E a pessoa, ela mesma própria pode se projetar, né? Ela com certo conhecimento, com leituras de livros, ela mesma pode fazer essa experiência. Basta ter coragem. Muito bem. Outros SMS, agora nós estamos no último bloco, quando faltam 12 minutos, né? Vamos às perguntas. A hiperidrose pode ser eliminada? Itamar pergunta. Você sabe o que é isso? Não. Não, eu também não sei. Não posso te ajudar, Itamar. Se eu soubesse, quem sabe até poderia ter um pouco mais. Repete de novo. Hiperidrose. Hiperidrose. Não sei o que é. Oi, Sérgio. Fala sobre claustrofobia, elevador e lugares fechados. Beijo, Karina. Pode eliminar isso ou trabalhar com isso? Pode se trabalhar em terapia, na entrevista, já vai se anotando quando isso tudo começou, o que ela lembra, e aproveitando os relatos dela, já se faz terapia, indo diretamente na idade que ela mencionou, ou fazendo rastreamento, regredindo por idade, ou através da própria emoção. Muito bem, vamos adiante. Eu perguntava no bloco anterior casos de pessoas que relataram dificuldades e foram para vidas anteriores ou vidas passadas. Você deu o caso de uma jovem de 18 anos que acabou descobrindo que sofreu um acidente e acabou... passadas. Mas você me falava agora no intervalo que tem mais um outro caso que te chamou a atenção. Sim, é uma senhora de 50 anos e que a vida toda teve dores no corpo,
né? Então ela corria médicos e remédios, e era até chamado Maria das Dores, né? Até que ela, por último, procurou a parapsicóloga, né? Não tinha outra solução? Não tinha outra solução. Vou tentar a última coisa, né? Exatamente. Daí, então, rastreei a vida dela, né? E ela continuava com os sintomas. Então, levei ela nas vidas passadas, e ela acredita em vidas passadas. Já ela procurou, já com essa intenção, já que nada foi encontrado com exames médicos, né? E em vidas passadas, ela se vê que está dentro de um poço, ela caiu, né? E quando foram tirá-la ali de dentro do poço, é lógico que naquela época não existia paramédicos. Certo. Então, quando eles iam tirando ela do poço, iam quebrando ela mais ainda. E ela ali naquele processo, ela gemia, sabe, pedia socorro. E eu fui dessensibilizando aquela situação. E ela morre por causa dessa queda no poço mesmo. Mesmo que ela não sai morta, evidentemente, ela foi arrastada, e à medida que ela vai sofrendo, ao final ela chega a morrer. Sim, exatamente. E na hora que ela vai sofrendo, eu vou dessensibilizando essa dor, tá? Dessensibilizando, resignificando, desvinculando essa dor. Então, o terapeuta usa muita linguagem nesse momento, tá? E então, ela, na outra sessão, ela volta contando que não sente dor nenhuma. Isso não levou, então, sessões e sessões não, nesse caso? Esse caso foi uma única sessão. Ela voltou por outras razões, que ela gostaria de que fosse trabalhado, obesidade, outras coisas. Obesidade, eu posso resolver isso por regressão e por hipnose? Sim, pode resolver por tratamento, sim, porque por que se come, né? Por que está se comendo demais? Tem que saber a razão, a causa, o motivo da pessoa estar se alimentando muito. Então, nós vamos nessa emoção. O que faz ela comer demais, né? O que ela está preenchendo com tanta comida? Uhum. Daí se tem lógica. Exatamente. Então, a gente regride ou na idade ou através da emoção, nesse sentido, buscando. E você já teve casos em que você vai dizer que sim, né? Mas eu vou questionar. Tá. Se fosse assim tão fácil, não haveriam mais tantos tratamentos complicadíssimos para fazer as dietas. Por que as pessoas, então, não fazem mais hipnose ao invés de fazer dietas? Eu acredito que elas têm medo da hipnose, que elas têm medo do parapsicólogo, tá? Eu acredito que muito é isso. Por isso que eu estou aqui, sabe? Para falar sobre parapsicologia, falar sobre hipnose, para as pessoas procurarem se tratar nesse sentido que não tem efeito colateral. Boa noite. É lógico, sempre com um terapeuta, né? Especializado, credenciado. Como é que a pessoa vai saber se o profissional é um picareta ou é uma pessoa correta? Por exemplo, o médico tem lá, formei na faculdade tal, tem um diploma na sala, no consultório, é uma pessoa que está ligada a uma organização. E um hipnotizador, né? O hipnotizador, o terapeuta, bem, a gente sempre deve procurar por indicação, como a gente também vai no médico, muitas vezes por indicação. Sem dúvida. Então, com terapeutas deve-se fazer a mesma coisa, né? Ou procurar no site de hipnólogos credenciados ou de parapsicólogos, procurar informação. A internet é um ótimo conselheiro. Exatamente. Muito bem. Vai lá no Google e procura, né? Boa noite. Qual o tratamento que você indica para síndrome do pânico? Obrigada, Franci, lhe pergunta. Síndrome do pânico. Isso. Novamente, falando da hipnose, né? Do relaxamento, elevando... Porque o que é a síndrome do pânico? Foram vários medos que ela passou na vida dela que não foi superado, né? E virando um pânico, uma síndrome, né? Então, o que vai ser visto nesse cliente ainda a mesma situação da regressão. Olha, eu quero confirmar o que ela acabou de dizer. Eu de propósito, eu não fiz o próximo SMS. E o convidado, um detalhe que eu quero falar, o convidado nunca sabe o que vem aqui no SMS. Eu recebo na minha mão da produção do programa e leio aqui. Eu não mostro antes. Eu leio na hora. Ele sabe o que está sendo perguntado na hora. Isso é importante. As pessoas acham que eu combino antes. Absolutamente. Senão seria um programa de verdade, como eu faço.
Bom, o primeiro perguntou o que ela fazia para resolver a síndrome de pânico e ela respondeu. Aí a segunda próxima mensagem. Excelente matéria. Eu fiz esse tratamento para curar minha síndrome de pânico. Em 15 sessões eu curei. Abraços, Jô do Atiradores. E eu tenho aqui o registro do telefone. Portanto, ele já tratou-se e curou. Qual o seu telefone para contato? Já tem um outro aqui que pergunta qual é o número do terapeuta, como eu entro em contato. Ela não sabe de cabeça. Eu sou muito desligada, sabe? Já percebi. Eu sou muito desligada, eu só me concentro plenamente mesmo no consultório. Legal. Eu também, por telefone e por número, eu sou uma horrível. negação, uma eu tenho negação. Que fazer uma hipnose para ver onde é que vem esse meu defeito. É falta de interesse mesmo, sabe? A gente vai deixando de lado o que não é muito importante, né? Porque a gente pode sempre pesquisar, então a gente vai deixando de lado. É verdade. Então, o que estão perguntando? Qual o seu contato, teu telefone, teu e-mail, onde é que podes lhe encontrar? Então, meu telefone é 3433-5360. Repetindo, 3433-5360. E o celular é 8449-8400. Repita. 8449-8400. Muito bem. Feito o registro, né? Outros SMS. Deixei de ser fã do programa do Jô Soares e passei a ser fã do programa do Sérgio Silva. Parabéns pela diversidade das entrevistas. Erivelto, muito obrigado, Erivelto. É claro que aquilo é uma referência para mim, eu não escondo de ninguém. Eu admiro muito o Jô Soares, outras pessoas que fazem talk show, é onde eu me inspiro, é natural isso. A diferença é que aqui nós trabalhamos com a comunidade local e regional, e eu também não tenho o background, eu não tenho também a qualificação profissional, histórica, que um Jô Soares possui. Mas eu te agradeço muito pelo elogio, eu sei que foi muito mais uma forma de você agradecer ao programa e cumprimentar na sua audiência, do que deixar realmente de gostar do gordo da Globo, né? Eu, pelo menos, continuo fã, viu? Erivelto do Jô, pela sua inteligência, capacidade, diversidade também nas entrevistas. Será que fazendo regressão a pessoa consegue entender os sinais de que uma pessoa te ama ou só quer tirar vantagens? Ela está falando aqui do aspecto emocional. Para saber, eu imagino, até que ponto a pessoa consegue resolver a questão de amor e de desamor. Como é que é a pergunta mesmo? Será que fazendo regressão a pessoa consegue entender os sinais de que uma pessoa te ama ou só quer tirar vantagens? Difícil isso, né? Fazendo regressão, sim, pode acontecer sim. Se ela namora, digamos, 5 anos, e ela regredir nesses 5 anos de namoro, ela vai estar em estado alterado de consciência, tá? Onde ela vai ver as coisas como realmente são. Daí ela passa por esse período de namoro regredindo, e ela pode perceber, sim, porque ela vai estar com estado alterado de consciência, ela vai perceber se o relacionamento é válido, se vale a pena seguir em frente. Ela tem condições, sim. Muito bem. Olha, nós estamos finalizando o nosso programa, mas eu queria que tu me dissesse o seguinte: isso tudo é muito caro para a pessoa fazer? A impressão de quem está nos acompanhando é que cada sessão dessa deve ser uma fortuna, né? Ou não é tanto assim? Pois é. Eu não estou fazendo comercial não, Depende... viu? Eu sempre, tudo aqui eu pergunto o preço. Quanto é que custa a cirurgia? Quanto é que custa o aparelho? Tudo eu pergunto o preço. Agora eu vou perguntar também esse, né? Não posso falar pelos outros terapeutas, né? Claro. Então, você está me perguntando quanto é que eu cobro? Então, isso. Então, as minhas sessões, elas levam 2 horas. Por que 2 horas? Porque tem que ter começo, meio e fim. Não gosto de deixar uma terapia para outro dia, porque está ali no momento de acontecer, de desvincular um trauma. Então, eu reservo 2 horas do meu tempo para tratar uma pessoa. Certo. Como eu te disse, o estado de relaxamento é de 45 minutos para que eu tenha um bom relaxamento, que a pessoa possa realmente acessar as suas emoções. Então, são 2 horas,
é R$150. Dividindo, isso dá 75 por hora. Não fica caro, porque são 2 horas. É verdade. Equivale a 2 sessões, mas eu faço tudo numa, para que ela já tenha êxito, bons resultados, já na primeira sessão. Eu fiz essa pergunta até para as pessoas que estão nos assistindo, têm salários diferentes, têm orçamentos diferentes. Então, muitas vezes, a pessoa que recebe aqui a informação não sabe se ela terá acesso ou não. Tá aí, portanto, o valor. E, é claro, não precisa fazer com ela, como ela mesma indica. Tem sites que podem buscar outros profissionais aqui em Joinville ou na região. Eu usei ela na entrevista, obviamente que eu tenho que conversar com alguém. Não pode ser muitas pessoas, porque o cenário não é muito grande e ficaria uma entrevista tumultuada. Mas eu não a conheço. Eu conheci antes? Não. Muito bem. Eu já tinha frequentado o seu local de trabalho? De jeito nenhum. Então, eu estou muito tranquilo nesta entrevista em relação a essa questão financeira, porque ela não pagou nada, eu não cobrei nada, eu não a conhecia antes, apenas no trabalho jornalístico, tá bom? Muito obrigado, Silvia, pela sua participação aqui no programa. Eu aqui agradeço. Boa sorte também a quem está nos acompanhando, né? Uma feliz noite de sono, que não é hipnotizado, mas é um sono que eu tenho certeza que é recuperador das tuas energias e da capacidade mental e emocional. E amanhã eu estarei aqui com mais uma boa entrevista. Até lá, um abraço para os meus amigos, um beijo para as minhas amigas. Amanhã estamos de volta. Até lá.